Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 870. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 21 minutos da quarta-feira, 11 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mas menos tarifado do que ontem. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Começo dando um pequeno aviso. Amanhã, excepcionalmente, não teremos bate-papo, não teremos episódio. Tanguy e eu vamos a São Paulo para uma palestra e, consequentemente, não teremos aí tempo para fazer a live e para fazer a gravação. E por isso fica aqui o nosso aviso. Retornamos com o Petit Invest na sexta pela manhã e com o bate-papo na próxima segunda-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 870. Prazer estar aqui mais uma vez, uma honra ter todos vocês aqui junto com a gente. Deixo aqui as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha no YouTube, né, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast. E eu deixo boas-vindas também para quem nos acompanha pelo podcast. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um episódio do Petit Jornal. E, Daniel Souza, a primeira pauta eu queria que você me contasse, afinal de contas, o que rolou entre Estados Unidos e China? Ontem você comentou, teve aí um acordo, Estados Unidos e China e tudo. Essas negociações estavam acontecendo em Londres, a gente já vinha falando sobre isso há alguns dias, só que a gente não tinha tido muitas informações acerca de que acordo tinha sido esse. E aí, Daniel, o que a gente teve como se desenhou esse acordo? Tanguy, em primeiro lugar, é importante registrar que esse é um acordo preliminar e ainda depende da aprovação final de Xi Jinping e de Donald Trump. Mas o The Guardian acabou publicando uma matéria que me pareceu bastante interessante, dando ali as linhas principais do acordo. Um primeiro aspecto que precisa ser dito é que os Estados Unidos vão aplicar 55% de tarifas sobre produtos chineses, somando 25% de tarifas anteriores, 20% referentes ao combate do tráfico de fentanil e 10% de uma tarifa base recíproca. Então, 10 com 20, com 25, 55. O que significa dizer que nós não retornamos ao patamar tarifário anterior ao início dessa onda, o que, aliás, nós já havíamos antecipado aqui no Petit Jornal. O Trump não vai retroceder para o patamar anterior, gente, particularmente junto àqueles países ou blocos com os quais os Estados Unidos têm importantes déficits comerciais, e a gente pode até falar sobre isso numa próxima pauta ainda hoje. Do outro lado, a China vai liberar por 6 meses as exportações de minerais raros para os Estados Unidos. Trump prometeu facilitar o ingresso de estudantes chineses em universidades americanas e o que acaba acontecendo é que nós retornamos aí a algum ambiente de normalidade. E claro, um aspecto também relevante, os Estados Unidos devem flexibilizar aquela regra de exportação de softwares, né, de design, de semicondutores, pelo menos por um prazo determinado. Ainda são poucas as informações, mas nós já temos algumas sinalizações importantes de que efetivamente um acordo foi estabelecido e alguma normalidade pode ser retomada. Agora, muito entre nós, a gente está falando aí de uma relação muito inferior ao que nós tínhamos antes e, consequentemente, aquele cenário base do Banco Mundial de que o comércio vai continuar mais difícil, de que o fluxo de comércio não vai ser o de antes e, consequentemente, a economia mundial deve passar por um processo de desaceleração, continua de pé. Acho que esse é o cenário mais provável e é com ele que nós temos que trabalhar daqui para frente. Então, vamos ter ali, de um lado, os chineses voltam a exportar ali os minerais raros, do outro lado, os americanos voltam
a receber estudantes chineses e também voltam a exportar softwares que podem ajudar ali no desenvolvimento de semicondutores, e você continua tendo tarifas. Quer dizer, a questão lá do comércio em si não se avançou muito. É isso que a gente acaba observando dentro de linhas gerais de um acordo preliminar como esse. Agora, me pareceu que não tem surpresa nenhuma, né? É meio que o goleiro dando canto pro atacante bater e o gol vai acontecer. É meio que você coloca a dificuldade para ter alguma concessão que possa ser feito sem gerar grandes problemas. Quando os Estados Unidos revogam, por exemplo, o visto para estudantes chineses, nunca pareceu que fosse realmente uma medida que vai durar e que estudantes chineses não irão mais para os Estados Unidos. Me parece que você coloca uma dificuldade para ser isso que você vai ceder numa primeira leva de concessões, né? Então, não sei qual a avaliação que você faz, Daniel, mas não teve avanços muito significativos ou alguma coisa que tenha surpreendido mais, né? Não, não tem nenhuma surpresa, nenhum avanço significativo, estava mais ou menos em linha daquilo que a gente tinha conversado ontem, quer dizer, preocupações com terras raras, exportações de softwares, e é isso, né? Quer dizer, o comércio vai continuar relativamente restringido entre os dois países, até porque o Trump quer reduzir o déficit comercial com a China, quer arrecadar através das tarifas de importação, quer mostrar ali realmente uma dureza, mas nós não temos aí uma distensão que seja capaz de retomar o nível de prosperidade que a economia mundial experimentou através de comércio num passado recente. São as duas maiores economias do planeta, representam juntas mais de 40% do PIB mundial e as relações comerciais entre elas não voltarão a ser como eram antes, mais ou menos como a gente já havia previsto aqui, e pode vir Biden, pode vir outro democrata, não vai voltar. Tá? Quer dizer, não está no horizonte também dos democratas facilitar a vida dos chineses e facilitar o acesso ao mercado americano para produtos chineses, mesmo que isso, inclusive, traga ali algumas consequências inflacionárias por algum tempo. Daniel, a próxima informação que eu quero trazer, ela é uma informação incompleta, pelo fato de que a gente não sabe exatamente o que motivou, mas o fato é que gera um certo sinal de alerta. Os Estados Unidos autorizaram a saída parcial de funcionários americanos da Embaixada de Bagdá, no Iraque, citando riscos crescentes à segurança. Então, isso significa que o governo americano anunciou que, olha, se você trabalha na embaixada, se você não é essencial, é melhor você deixar a embaixada, de repente voltar para os Estados Unidos. E isso não aconteceu somente no Iraque. Os Estados Unidos também incentivaram uma saída voluntária, é verdade, de dependentes de militares em algumas bases do Oriente Médio, como, por exemplo, no Bahrein. Então, você tem um militar americano que está lá no Bahrein, ele tem mulher, tem filhos, né, tem pessoas ali que estão junto com ele, e o governo americano falou: olha, se quiser voltar para os Estados Unidos por um tempo, talvez seja melhor. Mas o fato, Daniel, é que o Pentágono está de prontidão para casos emergenciais. A gente vem tendo, Daniel, alguns alertas ao longo dos últimos tempos de que há uma movimentação estranha no Oriente Médio. Isso pode ser, claro, um certo preciosismo, isso pode ser um excesso de cautela, mas o fato é que existe uma preocupação acerca do que pode acontecer nessa relação entre Estados Unidos e Irã. Naturalmente, Daniel, quando você tem uma preocupação com relação à segurança de americanos que estão no Iraque, é um país onde os Estados Unidos têm 2.500 soldados e é um país que tem muita influência iraniana. Você tem muitos grupos pró-Irã que atuam no Iraque. É um país que tem uma fronteira grande com o Iraque. É um país de maioria xiita, tal qual o Iraque, tal qual o Irã também. Pode ter alguns indícios, Daniel, de que problemas possam vir pela frente ou de que os Estados Unidos talvez tenham informações de que o Irã pode ter algum plano para o futuro. Estados Unidos e Irã chegaram a negociar recentemente o acordo nuclear, eventualmente para ver se alguma coisa avança com relação à temática nuclear. O que veio do Irã é de que, olha, os Estados Unidos negociaram, falaram, mas a proposta americana não mudou. A proposta americana continua sendo a mesma. E aí não interessa, não vai interessar para o Irã. O que os Estados Unidos querem
é que o Irã paralise completamente qualquer tipo de enriquecimento de urânio. O Irã considera que isso está fora de cogitação. É importante lembrar que enriquecer urânio não é proibido. Pelo contrário, enriquecer urânio até uma determinada taxa que seja considerada não militar, né, para fins civis, é bem visto, não é um problema. A questão é que os Estados Unidos não confiam no Irã, consideram que o Irã, ao enriquecer urânio, pode chegar ao enriquecimento de urânio a taxas elevadas, por exemplo, a 90%, que possa levar a uma bomba nuclear, mas o fato é que os Estados Unidos se disseram dispostos a negociar, a negociação não frutificou e, eventualmente, isso pode levar a uma reabertura de tensões entre o Irã e Israel e o Irã e, eventualmente, né, instalações americanas. Essa notícia, Daniel, que começou a circular ao longo do dia de hoje, levou inclusive a uma valorização do petróleo, né? O preço do petróleo subiu, então o preço do petróleo valorizou, né? O Brent crude, né? O Brent cru subiu 4%, não é pouca coisa, né? É uma elevação razoável. Claro que isso pode estabilizar ao longo dos próximos dias, pode voltar para o nível anterior, pode ser que não tenha nada, né? O próprio governo iraquiano, por exemplo, disse que não vê motivos para evacuação. As autoridades americanas não especificaram que ameaças levaram a essa decisão, mas, Daniel, como a gente é escaldado, né, eu achei que valia a pena trazer essa informação para cá, porque é, no mínimo, curioso, né? Assim, o que pode estar acontecendo, o que os Estados Unidos viram. Por isso que eu comecei dizendo que é uma informação incompleta. A informação que a gente tem é de que há um certo movimento para esvaziar, para tirar pessoas que não sejam essenciais. Pode ser que nada aconteça, mas, de qualquer maneira, acho que vale a pena mencionar o fato de que os Estados Unidos estão se movimentando com as suas bases no Oriente Médio, Daniel. Tem que ir avançando para a próxima pauta, que aliás tem relação com a pauta anterior. O Tesouro dos Estados Unidos divulgou nessa quarta-feira que o déficit orçamentário do governo federal atingiu 316 bilhões de dólares apenas no mês de maio de 2025. Embora o número seja muito impressionante, ele é 9% menor do que o déficit do mesmo período do ano anterior, ou seja, do mês de maio de 2024. Por que o déficit caiu? Veja você a arrecadação proporcionada pelas tarifas. O governo americano teve um salto nas receitas aduaneiras em maio de 2025 de 23 bilhões de dólares, que é quase 4 vezes o valor que tinha sido registrado em maio do ano passado. Com isso, a arrecadação do governo federal dos Estados Unidos subiu 15% em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 371 bilhões de dólares, mas os gastos, também bem altos, foram de 687. Olha que loucura! O governo americano, o governo federal, arrecadou 371 e gastou 687. Quer dizer, é algo muito impressionante. A gente tem aí um governo americano que está com um déficit super expressivo. Houve uma queda do déficit em relação a 2024, mas essa queda foi explicada por um aumento de arrecadação. Arrecadação proporcionada pelas tarifas de importação. Qual é a chance do Donald Trump retroceder as tarifas de importação para os patamares anteriores a toda essa confusão? Me parece que zero, ou muito próximo de zero, porque as tarifas passaram a ser um instrumento arrecadatório, onde o governo americano arrecada mais, e quem paga são os estrangeiros, você sabe, Tanguy, são os chineses, são os europeus. Isso não é verdade, quem paga a tarifa de importação é o consumidor doméstico, mas dá ao presidente americano um discurso de que ele está reduzindo impostos, ao mesmo tempo em que ele aumenta investimentos em defesa, que ele é implacável com os imigrantes e diante de um cenário onde ele consegue ali, bem ou mal, reduzir um pouco o buraco do déficit americano. De qualquer maneira, a gente está falando aí de um déficit que é muito grande e o governo americano tem, inclusive, passado por rebaixamento da sua nota de crédito em função dessa percepção de que as contas públicas americanas não estão sob controle e o endividamento está crescendo de forma desordenada. Quando se fala de juro, né, que se cobra de um governo para emprestar, ou quando se fala de nota de risco, o presente importa
mas o que importa mesmo é o futuro, é a expectativa, é a perspectiva, e a perspectiva americana nesse momento não é boa, não existe nenhuma clareza no endereçamento de resolução desse problema. No meio dessa incerteza toda, Daniel Souza, fica aqui a dica de que é melhor você se proteger. Como é que você se protege quando você está na internet utilizando uma boa VPN? E é por isso que a gente deixa aqui o recado da NordVPN. É a parceira do Petit Jornal que te dá a possibilidade de acessar a internet de mais de 5.000 servidores disponíveis em tudo quanto é lugar do mundo. Isso te traz uma série de facilidades num mundo que tem tanta barreira, Daniel, tanta tarifa, tanto impedimento, você não pode ir para lugar tal, você não pode ir para vender para o lugar tal, comprar e tal. A internet ela se mantém livre e segura para você se você tiver uma boa VPN, acessando, portanto, a internet desses mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. Você consegue uma série de vantagens na compra de passagens aéreas, na reserva de hotéis, no acesso, por exemplo, a serviços de streaming, às vezes tendo acesso, por exemplo, a catálogos que não estão disponíveis no Brasil e que estão disponíveis em outros lugares, além de garantir também uma super proteção para os seus dispositivos, para o seu celular, para o seu computador, por meio de uma série de artifícios de proteção. São vários, né, Daniel? Você tem ali uma proteção do seu IP, você consegue garantir a utilização, por exemplo, do Threat Protection. Então, se, por exemplo, alguém tentar acessar o seu dispositivo, você consegue se proteger também. Tudo isso, Daniel, com um preço super especial para quem utiliza o link que está na descrição desse episódio. Se você fizer o plano de 2 anos, você pode ganhar até 4 meses adicionais a mais. Simples assim. E aí, se você pode estar me ouvindo falando assim, pô, mas será que eu vou gostar? Será que eu vou me adaptar e tal? Você ainda ganha 30 dias de teste. Se nos primeiros 30 dias que você testar e não gostar, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tudo isso utilizando o link que está na descrição desse episódio. Não perde essa oportunidade, não. Gente, imperdível. Tang e eu somos usuários dos serviços da NordVPN. A segurança dos dados aumenta demais, é algo que realmente tem muito valor, além da possibilidade de você acessar conteúdos e fazer pesquisas na internet utilizando IPs diferentes e, consequentemente, tendo acesso a informações diferentes. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Não percam essa oportunidade, NordVPN. Daniel Souza, o Petit Jornal vai completar aniversário daqui a pouco, né? No dia 23 de junho, a gente gravou o nosso primeiro episódio do Petit Jornal exatamente no meio daquela bagunça em 2016 por conta do Brexit. Então foi um momento exatamente no qual a população britânica foi às urnas para votar se queria ficar na União Europeia ou sair da União Europeia. E, por uma margem apertada, o Leave, né, a opção por sair da União Europeia, acabou sendo vencedora e, portanto, hoje o Reino Unido não está mais na União Europeia. Isso foi aprovado em 2016. A gente teve um longo período ali de negociações, como é que vai ser, quais vão ser os termos, vai ter acordo comercial, como é que vai ser circulação e tal. E, finalmente, foi concretizado no ano de 2020. Desde então, o Reino Unido não é mais parte da União Europeia. Só que tinha uma questão que ainda não estava plenamente resolvida, que era a questão de Gibraltar. Gibraltar, Daniel, é uma peça histórica, né? Uma peça de museu e que mantém uma região que fica ali colada na Espanha e no Marrocos como uma possessão britânica desde o século XVIII, né? A gente está falando ali sobre 1713, 1714. Desde então, o Reino Unido mantém Gibraltar e até agora, Daniel, o trânsito entre a Espanha, que é exatamente quem faz fronteira na União Europeia, e Gibraltar, que é um território britânico, ele ainda estava meio que ao sabor do humor do momento. Então tinha momento que era fácil, a pessoa conseguia passar, tinha momento em que a situação estremecia um pouco, e aí você tinha filas e mais filas para as pessoas poderem passar, você tinha ali olhar documento por documento, passaporte por passaporte. E, finalmente, no dia de hoje, foi assinado um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, que chegaram a um acordo acerca de como é que vai ser exatamente a situação de Gibraltar. O acordo tem por objetivo facilitar a travessia de fronteira entre Gibraltar e a Espanha por meio de algumas regras que foram estabelecidas. Quem mora em Gibraltar
deve ser mais ou menos umas 12 pessoas, né? População muito pequena, pode cruzar a fronteira, então pode sair de Gibraltar e ir para a Espanha e voltar para Gibraltar com um simples cartão de residência, né? Não precisa de passaporte, não precisa de nada, com cartão de residência você vai e você volta. Espanhóis, né? Então quem tem o passaporte espanhol vai poder cruzar a fronteira com o documento de identidade nacional. Não precisa nem de passaporte, né? Com carteira de identidade você consegue passar. Pessoas que desembarquem em Gibraltar por via aérea, né? Então a pessoa ela vem de avião e pousa em Gibraltar, vai ter o seu documento controlado, né? Ou seja, vai chegar lá com passaporte e vai ser, ao chegar no aeroporto, vai passar pela imigração tanto espanhola quanto britânica. Isso é interessante, Daniel, porque isso não é exatamente um modelo inédito, isso já acontece para quem utiliza o Eurostar. O Eurostar é aquele trem que liga a França ao Reino Unido, e se você embarca, por exemplo, nesse trem em Londres, né, em St. Pancras, né, que é a estação, você já entrega o seu passaporte para a autoridade britânica para sair e francesa para entrar, ainda em Londres. Então, quando você chega em Paris, quando você chega na França, você simplesmente sai do trem e vai viver sua vida. Você não precisa passar por imigração nenhuma. É isso que vai acontecer, portanto, agora com relação a Gibraltar. Pousou ali, já vai receber o carimbo da imigração britânica, porque é um território britânico, e espanhola, e aí você já fica liberado para poder entrar na Espanha da maneira que quiser. Hoje, Daniel, a gente teve, portanto, autoridades britânicas e da União Europeia, em particular da Espanha, trocando sorrisos. Agora isso vai ser uma nova fase, a gente tirou um problema da frente, a gente vai poder cooperar, os britânicos vão poder ir para Gibraltar com uma facilidade maior, podendo ir para a Espanha, os espanhóis vão poder passar o final de semana ali em Gibraltar, isso vai facilitar investimento. Eu acho que isso sobrevalorizaram um pouco, tá, Daniel Souza? Não sei o que você acha, mas assim, não é. Mas sim, Gibraltar é uma região muito rica, né? De fato, você tem um PIB per capita ali altíssimo e há expectativas, portanto, de que agora isso pode facilitar determinados elementos de cooperação, uma vez que era um rabicho que tinha ficado do Brexit e que não tinha sido solucionado até agora. Finalmente agora a gente já sabe como é que vai ser e vai evitar longas filas, vai evitar insegurança jurídica, passou, não passou, que passaporte que vai utilizar e tudo. Isso vai gerar, portanto, uma previsibilidade um pouco maior para quem quiser ir para Gibraltar, Daniel. Tanguy, deram uma supervalorizada aí nesse acordo, como se fosse algo gigantesco, quando a gente sabe que Gibraltar é pequenininho e tá ali desde o início do século XVIII, num contexto de guerra de sucessão espanhola, né, pelo trono da Espanha, onde os franceses acabaram levando a melhor, né, colocaram um Bourbon no trono espanhol, mas os ingleses ficaram com o prêmio de consolação de controlar Gibraltar. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar que Botsuana anunciou que vai reduzir, né, em 16% a produção, a extração de diamantes nesse ano de 2025, em comparação ao ano anterior. Segundo o país africano, você está tendo uma queda na demanda mundial por diamantes. Seriam dois vetores principais. O primeiro, uma certa desaceleração da atividade econômica mundial, o mundo está crescendo menos e, consequentemente, você acaba tendo menos demanda. E, em segundo lugar, segundo as autoridades de Botsuana, a crescente competição com diamantes sintéticos, que são mais baratos. Ô, Tanguy, que pessoas são essas que estão comprando diamantes sintéticos? Pelo amor de Deus, veja você. Mas o fato é que Botsuana depende bastante aí das exportações de diamantes. 80% das receitas de exportação do país provém dessa pedra preciosa, e o que acaba acontecendo é que o país precisa urgentemente passar por um processo de diversificação econômica. É claro que Botsuana também é conhecida pelo turismo, né, pelos safaris, etc., mas ainda é insuficiente para você ter uma atividade econômica suficientemente plural e para que a economia não seja tão impactada quando você tem uma queda na demanda pelo seu principal produto de exportação. Perfeito. Daniel, eu falei agora há pouquinho sobre os Estados Unidos entrando em alerta no Oriente Médio,
E acabei de ver aqui que no Twitter, o perfil oficial do Irã, né, o Iran, né, então a República Islâmica do Irã oficial, postou uma foto da sua bandeira, e escrito "We are ready", né, hashtag Irã, estamos prontos. O que isso quer dizer? Faço a menor ideia. Não dá pra saber, mas o fato é que não me parece ser exatamente uma coincidência o fato do Irã colocar isso no Twitter, né, no X, e os Estados Unidos estarem ali numa movimentação de retirada de pessoas. Eu não consigo chegar a nenhuma conclusão sobre se isso é um risco iminente ou não, mas, repito, né, me parece curioso o momento, então acho que a gente tem que ficar de olho. Diga. Não, se é um risco iminente, imagino que é o risco iminente de algum tipo de ataque de Israel, né, Tanguy, contra o Irã, né, nesse sentido. Acho que é importante registrar isso, ou não. Não, meu ponto, Daniel, é que simplesmente não dá para saber. Então, quando os Estados Unidos começam a movimentação, isso pode significar que Israel está planejando um ataque contra o Irã e que o Irã vai provavelmente responder, aliás, se for atacado, é quase certo que vai responder, ou se os Estados Unidos têm informação de que o Irã está pronto para fazer algum tipo de ataque e que essa postagem do Irã já vendo que os Estados Unidos estão se movimentando e vão fazer uma coisa. Não dá para saber, né, assim, de onde que tá vindo o risco, mas me parece, assim, o cheiro que tá vindo é um cheiro de, sei lá, né. Não é bom, Pode não né? acontecer nada, pode não acontecer nada. Pode ser que daqui a uma semana a gente fala assim: "Ih, caramba, pô, não aconteceu nada". Mas pode acontecer também, né, pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Aliás, falar em Oriente Médio, Daniel, quem está em Israel nesse momento é Javier Milei, presidente da Argentina, está em Israel. Importante lembrar que o Milei, ele valoriza muito Israel. Quando ele assumiu, por exemplo, a presidência, Daniel, em 2024, Israel foi o primeiro país a ser visitado. Ele está indo agora, portanto, pela segunda vez. E nessa viagem agora, o Milei prometeu que transferirá a embaixada argentina em Israel para Jerusalém no ano que vem. Eu acho importante, Daniel, explicar por que isso é uma coisa tão importante, né? Por que essa é uma discussão, um debate. No ano de 2018, por exemplo, os Estados Unidos transferiram a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, aliás, governo do próprio Trump, e isso teve um impacto grande. Mas o fato é que Jerusalém, na prática, é a capital de Israel. Os poderes todos de Israel estão em Jerusalém, né? Isso não é questão de você gostar, não gostar, achar justo, não achar Knesset justo. está em Jerusalém, né? O Knesset, que é o parlamento, né? Os ministérios estão todos lá, a Suprema Corte está lá e o Executivo está lá, está tudo lá. Então, não é assim, não tem nada em Tel Aviv. Quer dizer, Tel Aviv tem estruturas administrativas e tal, mas a capital, na prática, já é Jerusalém. Só que Jerusalém é a capital almejada por Israel e pela Palestina. Então, o que grande parte dos países do mundo estabelecem como via de ação, inclusive o próprio Brasil? Enquanto não houver um acordo para que Jerusalém também seja a capital do Estado palestino, a gente não vai dar essa vitória para Israel. Israel não pode ser beneficiado porque foi lá em 1967 e ocupou Israel, a cidade de Jerusalém como um todo. É uma cidade que é importante para os dois. Então, mantém-se as embaixadas em Tel Aviv, meio que considerando que Tel Aviv é a capital, a despeito de, na prática, não ser, e você só transfere a embaixada para Jerusalém se você considera que, olha, mesmo que não tenha Estado palestino, eu considero que Jerusalém é a capital de Israel. Nesse momento, apenas alguns poucos países reconhecem Jerusalém, na verdade, têm suas embaixadas em Jerusalém. São eles: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nova Guiné e o Paraguai, que fez essa transferência de embaixada em dezembro. Portanto, se a Argentina de fato fizer esse movimento, vai ser, em primeiro lugar, o segundo país mais importante, né? Então você tem os Estados Unidos, os outros são países com uma expressão muito menor no cenário internacional e vai ser o sétimo país a fazer essa transferência. O Milei, Daniel, é uma coisa que é curiosa, que a gente estava falando aqui antes de entrar ao vivo, ele tem uma relação muito especial com Israel, ele admira muito Israel, e uma vez ele disse uma frase que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de compreender como é que ela funciona na prática. Ele disse uma vez, abre aspas,
Sou católico, mas também pratico um pouco de judaísmo. Como é que Não é? sei exatamente. Vou repetir para você, que aí você me ajuda a analisar. Sou católico, mas também pratico um pouco de judaísmo. Eu não sei o que significa praticar um pouco de judaísmo, mas Isso foi o que aí, ele disse. Tanque, se chama pilantragem. Pilantragem que chama. Tá. Porque Tá. é oportunismo que você acaba vendendo aquela imagem de que você é católico, você é judeu, você é tudo ao mesmo tempo, você é sincrético. Ele tem uma simbologia muito próxima ao judaísmo. Uma vez ele disse, inclusive, que estava em processo de conversão. E aí, atualmente, ninguém sabe se ele se converteu, se não, sabe-se lá, Daniel. Mas o fato é que a promessa foi feita. Vamos ver, Daniel. Ele disse que isso vai acontecer no ano que vem, em 2026. Depois a gente acompanha para ver se isso vai se concretizar ou não, Daniel. Eu sei que isso pode parecer que é a geleia da Shakira, né? O fato de você ser católico, mas praticar um pouco de judaísmo. É um pouco só, não é muito. Mas a geleia não chegou ainda, né, Daniel? A geleia é a partir de agora? A geleia é a partir de agora, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, nós vamos celebrar o amor. Porque você sabe, né, Tanguy, eventualmente, pessoas se afastam, brigam, pessoas que se amam, pessoas que têm ali uma proximidade, pessoas que experimentaram a paixão. E é isso que nós vamos celebrar hoje, o amor, Tanguy. A tensão entre Donald Trump e Elon Musk diminuiu nos últimos dias. Segundo, a imprensa americana, Musk ligou para o presidente Trump na noite de segunda-feira, após dias de atritos públicos nas redes sociais. A conversa entre os dois foi breve, mas significativa, considerando o histórico recente. Na semana passada, Musk fez postagens polêmicas, associando Trump a escândalos sexuais e endossando a ideia de impeachment. Porém, após telefonemas com membros da cúpula da Casa Branca, como J.D. Vance e também Susie Wiles, o empresário mudou o tom. Resultado, as publicações foram apagadas na quarta-feira, dia 11, e Musk escreveu no X, abre aspas, lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente Donald Trump. Na semana passada, elas foram longe demais. Fecha aspas. É isso, Daniel, mas Tanguy. se arrepender Foi é mal, bonito, né, tava Daniel? doidão. É isso. Eu acho que se arrepender é nobre, é nobre. E tá aí, Daniel, é um homem falível Tenho e certeza que é tudo. genuíno esse sentimento. Genuíno, Não há claro, qualquer Daniel. tipo de motivação Não, material nesse jamais, movimento. Não há jamais. pressão dos seus sócios, não há pressão dos acionistas das empresas que você Não. controla. Não tem nada a ver com isso, tenho certeza. Não. Foi uma autorreflexão. Ele pensou nisso tomando café da manhã, tava tomando café, e ele falou: "Eu acho que eu errei com o Donald. Eu acho que eu errei com ele. E tá na hora de refazer isso." Você acredita nisso também, né, Daniel? Tá junto comigo Claro. nessa, né? Imagina, as pessoas se arrependem, pedem desculpas, e que bom que elas pedem desculpas. Perfeitamente. Daniel Souza, com isso, é importante a gente lembrar que o que Donald Trump está fazendo aí de guerra comercial, você falou bastante sobre isso hoje, traz impactos internacionais, traz impacto sobre a China, traz impacto sobre a economia americana, traz impacto sobre a expectativa de crescimento, mas traz impacto também sobre você que está me ouvindo, você nesse momento. Você que está me assistindo aqui no YouTube, você que está ouvindo esse podcast enquanto está na esteira, enquanto está dirigindo, lavando louça, antes de dormir, que está procrastinando no trabalho, você será impactado, está sendo impactado, e é sobre isso que a gente quer falar na próxima terça-feira. No YouTube do Peticional, teremos uma aula gratuita para falar sobre o impacto prático em você, pessoa comum, né? Você que está sendo impactado e vai ser ainda mais impactado pelas tarifas. Se você quiser saber que impacto vai ser esse, mais ou menos, para você poder se preparar, acessa lá. Aliás, vou fazer o pedido aqui, se inscreve lá no canal do Petit Jornal no YouTube, isso ajuda demais a gente, e assiste essa aula, ativa o sininho por lá para você não perder, e é uma forma, inclusive, de você conhecer o nosso projeto de aulas e cursos, que é o Petit Cursos. Acessa lá também, petcursos.com.br, o link está na descrição desse episódio também, se você não quiser nem ter trabalho de digitar, para você dar uma olhada no catálogo, tem muito material por lá, tenho certeza que muitas das aulas vão te interessar muito.
Fica aqui, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos sempre o nosso agradecimento a cada um deles. Fica aqui também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, a chave Pix está no descritivo, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Petit Jornal. Se você quiser conversar com a gente sobre palestras, patrocínios, parcerias, manda um e-mail para a gente que nós teremos todo o prazer em conversar. Daniel Souza, sexta-feira estamos de volta para o Petit Invest. De manhã, vai para o feed do podcast, então você pode esperar que apareça por lá também. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.